pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de planilhas eletrônicas. E o nosso conteúdo, que é um conteúdo super novo, que vem para dar prosseguimento ao estudo das planilhas, porque agora a gente vai entender e aprender como fazer, então, gráficos! Então, vamos aprender a elaborar gráficos. Então, esse é o nosso assunto deste vídeo de hoje. Então, para começar, primeiramente, a gente precisa entender o que é o conceito de um gráfico. O que ele quer dizer? Basicamente, são representações visuais que são muito usadas para se exprimir, para se demonstrar informações. Essas informações que podem estar tanto em formato de texto, quanto na forma de valores numéricos. Então, geralmente é uma categorização desses dados, uma organização que é transformada num gráfico, que ele é colorido, visual, fácil de identificar as informações, então é super legal. Basicamente, eles servem para demonstrar padrões, tendências, comparar informações, sejam elas qualitativas, que são informações mais subjetivas, certo? Ou quantitativas, que são aquelas que têm informações de fato numéricas. E a gente pode expressar isso considerando, por exemplo, o tempo, a gente pode considerar também o quantitativo de respostas, a gente pode considerar dados que são oriundos de um software, a gente pode pensar e gerar gráficos de diversas situações. Então, a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre eles. Então, é o assunto da nossa aula. Então, basicamente, Thalia, mas eu vejo gráficos que nos rodeiam o tempo todo. Por exemplo, aparece muito no jornal, aparece muito na televisão. Eu vejo gráficos em sites da web. Mas como que as pessoas criam? Então, um dos locais onde se pode criar gráficos é, por exemplo, utilizando as planilhas do Google, que é essa ferramenta que a gente já vem utilizando. Então, se você quer lembrar um pouquinho de novo das planilhas, volta em vídeos anteriores que você vai ver lá um material detalhadinho para você. E existem outras ferramentas, como o próprio Calc, o próprio Excel, que é super famoso, que também consegue gerar informações, tá? A gente consegue gerar os gráficos por lá. Só que a gente precisa pensar que, antes de mais nada, antes da gente pensar na funcionalidade, no botãozinho que clica para gerar o gráfico, a gente precisa ter as informações o quê? Organizadas. Então, o primeiro passo para a construção de um gráfico, na verdade, a gente tem que enfocar nos dados estarem separados, organizados. E nós temos que ter uma ideia de como a gente quer colocar aquela informação, que vai ser aquela informação tangível que o nosso gráfico vai gerar, aquela visualização que a gente vai adotar. Então, a gente precisa ter uma ideia de como a gente quer, de como as informações elas vão ficar organizadas também no gráfico, e com base nisso, depois que a gente entendeu, é só gerar o gráfico. Então, a organização dos dados, de fato, é uma parte fundamental para se elaborar um gráfico corretamente, para que não tenha erros, para que não tenha interpretações errôneas, E muitas das vezes, os dados brutos, como eu já comentei, dados que podem ser oriundos de softwares, por exemplo, eles precisam ser analisados, eles precisam ser organizados, para que assim, depois, a gente possa construir o nosso gráfico. Então, depois, facilitar esse processo. Daí, se a gente já tem os dados organizados, se eles já foram tabulados, nós já temos lá na planilha tudo certinho, bonitinho, inserir um gráfico é muito simples. Então, basta a gente selecionar os campos que nós queremos, por exemplo, as colunas, as linhas. Então, a gente seleciona tudo aquilo que a gente quer e depois vai lá na opção inserir, num dos menus suspensos que a gente tem, inserir e a opção gráfico. E aí é super simples. O Google automaticamente vai reconhecer, vai entender um pouco das informações que a gente tem e vai gerar um tipo de gráfico para a gente naquele momento. Então, é mais simples ainda. Uma outra forma, sem ser nesse sentido, a gente pode usar o ícone de gráficos, que também está na barra de ferramentas, que é como se fosse um quadradinho com várias colunas, a gente tem ali. Então, vai ficar sempre ela subindo. Então, é super tranquilo da gente fazer também, se a gente não for lá pelo menu de inserir. E o resultado é esse. Então, nós temos aqui um exemplo de elaboração de gráficos, que tem, por exemplo, uma coluna que se chama idade. E essa idade está dividida por várias faixas etárias. Se a gente for prestar atenção na planilha, aquela informação ficaria um pouco mais confusa de ver qual é a faixa etária que tem, por exemplo, mais pessoas que responderam à pesquisa. Mas, se a gente cria um gráfico, essas cores, todos os elementos facilitam o entendimento. Então, inclusive, traz outros dados, como percentuais, então fica super fácil. Então, o gráfico ele é criado. Então, ele é criado, inclusive, sobreposto às informações, quando a gente cria lá no
planilhas Google, ele fica por cima, mas eu consigo mover o meu gráfico, é super tranquilo. E aí o gráfico fica aí na tela, e a partir daí é só a gente começar a ver, né, como trabalhar, a gente pode personalizar. Isso são cenas dos próximos capítulos, a gente vai estudar depois como fazer edições de legenda e mais outras coisas, mas simplesmente ele já fez essa parte de criar o nosso gráfico sozinho. Então foi super rápido, super fácil. Thalia, mas eu percebi que ele acabou de criar um gráfico de pizza. E eu nem falei para ele que eu queria um gráfico de pizza, né? Ou esse gráfico setorial que é redondinho. O que aconteceu? Basicamente, o Google ele selecionou automaticamente como uma sugestão um gráfico do tipo pizza, pelo conjunto de informações que estavam ali, né? Como ele permitiu categorizar em relação a um todo, né, a um percentual completo, então ele deu essa sugestão. Então, ele dá uma sugestão de qual é o melhor gráfico que a gente vai utilizar para representar aqueles dados que estão ali. Então, fica aí como dica para vocês saberem. E aí, né, já que a gente falou, né, dos tipos de gráfico, né, de qual é o gráfico correto e como que a gente pode escolher qual que é o mais ideal, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de gráfico. Então, apesar de existem vários tipos que vocês vão conhecer, nem todos eles vão ser usados em qualquer situação. Então, perceba que, para que a gente não possa ter informações erradas, entender qual é o melhor tipo de gráfico é muito importante, para que se possa ter uma interpretação correta, sem ambiguidade das informações. Então, para isso, a gente sempre tem que ter em mente algumas diquinhas. Primeiro, o que você pretende mostrar com o seu gráfico? Qual é a ideia? Quantas variáveis o seu gráfico precisar mostrar? São muitas coisas, muitos dados. Quem é o público que vai ler os seus gráficos? Para determinada situação, para pessoas mais, né, do senso comum, para pessoas que não conhecem, às vezes, tanto uma parte científica, tal gráfico pode ser melhor para se entender uma informação do que outra. Então, exemplos que a gente tem muitas vezes é de próprias campanhas eleitorais, que tem os estilos de gráficos que são mais adequados para visualização, para apresentar os dados é que ele fica mais claro, do que, às vezes, ou algum outro tipo de gráfico que seja mais científico. Então, cada caso é um caso. E eu vou trazer aqui alguns tipos principais de tipos de gráficos, com qual é a situação que ele deve ser usado, tá bom? Então, temos aqui gráficos de linhas, que é para analisar tendências ou dados em um período. É muito comum ver esses gráficos, por exemplo, de linhas com relação à precipitação de chuva, em relação a um período de tempo, ou mesmo, como eu já falei, de campanhas eleitorais. Temos o gráfico de combinação, que tem, por exemplo, a gente pode combinar com uma coluna e uma linha de uma forma toda junta, né? Eles se completam. Então, ele vai mostrar cada série de dados com um marcador diferente. Temos um gráfico de área para rastrear, né, uma ou mais séries de dados e verificando isso, as alterações de valor entre as categorias. Então, a gente pode traçar essa parte das áreas. Gráficos de colunas para mostrar uma ou mais grupos de dados, especialmente se cada categoria tiver subcategorias. Então, eu posso mostrar, por exemplo, do candidato A em relação ao candidato B. Então, a gente vai mostrando, né, cada uma das coisas. Então, cada gráfico tem a sua função. Temos as barras, que ao contrário do outro tipo, esse aqui ele fica na horizontal e as colunas ficam sempre na vertical, né? Para mostrar a diferença entre pontos de dados de uma ou mais categorias. O de pizza, que a gente já viu aqui nesse exemplo, que ele é para mostrar como as fatias de pizzas em relação ao todo, né? Ele sempre tem essa ideia de proporção de 100%, tá? E temos alguns gráficos que são menos conhecidos, mas que também é possível fazer lá nas planilhas do Google. São gráficos, por exemplo, de dispersão, como os dados eles estão dispersos em relação, por exemplo, a algum tipo de avaliação, e é possível encontrar tendências, padrões entre as variáveis, onde eles estão se concentrando, por meio dessas ideias de coordenadas x e y, ou mesmo a ideia do histograma, que também mostra a distribuição de um conjunto de dados em diferentes intervalos. Esses são exemplos de gráficos, e eu vou mostrar para vocês muito rapidamente aqui agora como a gente insere um gráfico, e vocês vão ver que é super simples. Bora ver como é simples criar um gráfico aqui usando planilhas do Google. Vocês vão ver que é muito rápido. É muito rapidinho mesmo. Com as informações catalogadas, seleciono os dados, clico em inserir gráfico. Pronto. Ele vai carregar e em menos de 10 segundos eu acabei de criar um gráfico usando planilhas do Google. Foi simples, né? Então tem a opção aqui inserir gráfico e aí ele cria o gráfico com as minhas informações que foram catalogadas. Então eu posso excluir esse gráfico que está aqui, né? Vou remover ou você seleciona o gráfico e clica na tecla delete, mas é muito simples. Se você já tiver as informações catalogadas, principalmente aqui como ele, por exemplo, a gente teve de idade, gênero, cidade,
e aqui interesse e manutenção de computadores. É como se fosse uma... Aqui eu estou montando para vocês uma planilha com dados fictícios sobre, por exemplo, pessoas em relação a se cursar a ideia do curso de manutenção de computadores, tá? Então, é como se tivesse ali informações para saber se a pessoa vai ou não vai fazer. E aí, para gerar o gráfico, a gente já tem as informações aqui, então é só selecionar os dados daquele conjunto que nós desejamos. Por exemplo, aqui, ó, interesse em manutenção de computadores. Eu venho aqui em inserir gráfico. Ou na barra de ferramentas, tem aqui nos 3 pontinhos o ícone de gráfico também. E aí ele já faz uma visualização de qual é um gráfico sugerido. Ele deixa aqui outros exemplos de sugestões que a gente pode ver nesse editor de gráficos, que será melhor estudado no próximo vídeo, tá? E aqui ele já traz as informações. E se eu fechar, olha que legal, eu consigo passar o mouse e ver a diferença entre cada um deles. Então, a gente acabou de criar um gráfico aqui de uma forma super rápida com as informações. E nem foi preciso, né, verificar quantas pessoas disseram sim e quantos disseram não, porque o Google foi inteligente, já fez esse cálculo e já dividiu aqui em relação ao total dos valores. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam utilizar os gráficos para muitas coisas, é bem interessante, e até o próximo vídeo. Tchau!